alô, alô. Bom dia, queridos. Bom dia, queridas. Eu confesso para vocês que eu estou tremendo. Porque falar depois do pastor Sidney, depois do pastor Antônio, parabéns por tudo que vocês trouxeram para nós. A responsabilidade realmente aumenta muito, meu bom amigo. Muito obrigado, pastor, muito obrigado à direção da igreja, obrigado, Sidney, por me convidar. Para mim é uma honra incrível estar participando aqui da conferência, da Target, contando para vocês um pouco daquilo que eu acredito. Eu tenho orado muito. Eu comecei a fazer meus treinamentos, eu tinha por volta de 18, 20 anos de idade. Já estou com quase 50, então já falei para bastante gente. Mas de verdade eu estou com frio na barriga tremendo. Eu tenho orado, eu aprendi no caminho a orar nas minhas orações, orar a Deus, que Deus me permita de verdade, através dos meus treinamentos, que as pessoas consigam ver a glória dele na minha vida, entendeu? Tudo que eu tenho é pela misericórdia de Deus, para a glória de Jesus. E eu tenho orado assim: Senhor, que se eu tiver que pegar o microfone e contar aquilo que eu acredito e através das palavras inspirar as pessoas, que assim seja. Mas especialmente que a minha vida seja um verdadeiro testemunho, que as pessoas consigam te ver através das minhas ações, daquilo que eu tenho feito, daquilo que eu tenho construído. Então, me convidaram aqui para falar nesse seminário sobre liderança, sobre tendências. Eu vou trazer para vocês um pouco daquilo que eu acredito. O que é um traço da liderança. A liderança tem muitos aspectos, eu quero trazer um especificamente. Meu nome é Sandro Rodrigues. Vai trocando para mim aí, gente. A hora que eu levantar a mãozinha você troca. Meu nome é Sandro Rodrigues, eu tenho 48 anos de idade, sou casado. Tem alguém casado aqui? Homens casados. Amigos, eu sinto muito, mas eu sou casado com a melhor mulher do mundo, presente de Deus da minha vida, chamada Leila Rodrigues. Tenho 3 filhos, Cauê, João, Ana Vitória, agora a minha norinha que está aqui também, a Flávia, que está aqui me ajudando. E sou filho do Francisco, né, do seu Chico, e da dona Adelaide, um torneiro mecânico e uma costureira, né, que um dia ousaram, vai trocando rapidinho, um dia ousaram sonhar mudar de vida. Minha mãe tem a 4ª série primária, meu pai tem a 4ª série primária. Esse aqui somos nós, lá eu, Alessandro e Cristiane. Está faltando o Leandro, que era nascido nessa foto. Somos em 4, entendeu? A gente morava nessa casa, nessa época, na Zona Leste de São Paulo, num cômodo de cozinha, né? Essas roupas quem fazia pra gente era minha mãe. Toda vez que eu olho essa foto, eu falo para ela: mãe, não se coloca calça marrom, boca de sino numa criança, mãe. Misericórdia, mãe, é muito feio. Eu falo para ela: mãe, calça boca de sino, cor lilás e blusa vermelha não combina, mãe. Aí tem alguém que levanta assim para mim e fala: mas é moda. Eu falo: então coloca no teu filho. O meu pai e minha mãe, eles nunca se conformaram com a situação que a gente vivia, apesar que a gente sempre aprendeu que felicidade não tem nada a ver com posse, tá? Felicidade tem que ser feliz. A palavra de Deus fala que nós temos que ser felizes no pouco, né? E minha mãe ensinou isso pra gente, meu pai ensinou pra gente desde muito pequenos. Eu tenho muitas boas recordações desse momento, né? Mas minha mãe sempre disse, meu pai sempre disse que eles queriam mais pra gente. A vida vai oferecer mais pra gente. Meu pai sempre foi um grande sonhador. Minha mãe começa revendendo cosmético em 1983. Eu tinha 12 anos, eu carrego sacola junto com ela, subi no ônibus da CMTC. Quem passou dos 40, acho que vai lembrar dos ônibus azuis e bege da cidade de São Paulo, da CMTC. Tem gente que faz assim pra mim, né, que já passou dos 40 e vai lembrar da CMTC. E eu subia no ônibus junto com ela, vendendo produto, até que em 1988, a gente começa na garagem de casa a Rinodê. Eu, meu pai e minha mãe na garagem de casa, a gente começa a Rinodê. Já se passaram 30 anos, e nesses 30 anos o que a gente teve de montão foi o quê? Deserto, gente. Deserto, que é dificuldade, construção, muito trabalho. Você pegar e olhar e orar e dizer: Senhor, eu estou fazendo tudo certo, as coisas não acontecem, e você se manter no caminho. Mas eu aprendi que
que no deserto a gente pode fazer um bocado de coisa. Um bocado de coisa. Você pode chorar, você pode lamentar. Deus é tão misericordioso que Ele permite até você, entre aspas, brigar com Ele. A única coisa que você não pode no deserto é ficar parado. No deserto você não pode ficar parado. Você tem que continua andando, que eu garanto para você, o deserto acaba. Uma hora ele acaba. E a nossa vida foi assim. Em 30 anos a gente construiu, saindo da garagem de casa, a gente construiu a Rinode. A Rinode hoje é uma referência na venda direta do país. Vai trocando para mim rapidinho aí, só para pegar e só para dizer para vocês só para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Nós trabalhamos com cosmético, nós temos 850 mil consultores, 450 franquias, empregamos diretamente 500 funcionários, 700 funcionários, temos, se contar nas franquias, são quase 2.000 pessoas. Tudo isso nasceu de um sonho de uma costureira e um torneiro mecânico, que trabalharam com muita força e dignidade, porque a gente sempre aprendeu, a gente sempre soube que a riqueza está na dignidade. Então a gente tem como missão oferecer para as pessoas a oportunidade para elas mudarem de vida. Esse é o nosso propósito. O propósito da companhia é oferecer para as pessoas a oportunidade para elas mudarem de vida. E é isso que a gente tem feito. A gente ganhou alguns prêmios como empresa, ganhamos prêmios individuais. O meu pai, pode passar tudo. Meu pai e minha mãe hoje estão no hall da fama da indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosmético, né, pelo trabalho que eles fizeram, pelo trabalho que eles construíram, e a gente está nessa pegada só de tentar ajudar. Mas eu vim aqui para falar com vocês sobre um aspecto da liderança. Pode trocar para mim. E de acordo com John Maxwell, né, um grande escritor, pastor, cristão de liderança, um cara incrível, uma das coisas que ele fala é que liderança é influência. O líder é aquele que, entre tantas coisas, ele influencia as pessoas que estão ao redor dele. E eu quero tentar juntar essa questão da liderança, influência e com aquilo que está acontecendo hoje no mundo. É mais ou menos assim, troca aí para mim. Eu fiz um levantamento muito rápido da internet, muito rápido, fui lá no Google e coloquei tempo gasto com mídias sociais, e apareceu esse número aí, a fonte está aí, se vocês quiserem pesquisar. Diz que o brasileiro só perde tempo na internet, o Brasil só perde tempo na internet para o americano. A gente fica, em média, contando o tempo de internet, 9 horas e 29 minutos na internet, sendo que desses 3 horas e 34 minutos ficam nas redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram, aí ele considera também aí o WhatsApp, fica mais 3 horas e tanto assistindo streaming, tá bom? 3 horas e tanto assistindo streaming e 1 hora, quase 1h20 ouvindo música. Para vocês terem uma noção, o número que eu encontrei na internet, o Brasil tem hoje quase 150 milhões de internautas. E desses, 85% acessam a internet todos os dias, diariamente. É muito simples. Alguém acessou a internet hoje? Deixa eu ver. De alguma forma, tá bom? No WhatsApp. Eu acho. Deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu fazer conta rápida aqui. Eu acho que a estatística errou, porque aqui deu 100%. Não deu 85%, deu 100%. É mais ou menos isso que está acontecendo. E quando a população está acessando, especialmente na mídia social, o que as pessoas têm encontrado nas mídias sociais? Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Coloca na tela para o pessoal ver. Essas 3 telas é importante. Quem que o pessoal está vendo aqui não vai nenhuma crítica. Eu tenho um respeito enorme por essas pessoas, pelo trabalho que elas construíram. Talvez algumas precisam ainda tapar o buraco no peito, chamado que só Jesus pode tapar. Mas vamos se ater ao que elas fizeram. Eu trouxe ali os 3 maiores influenciadores do Brasil hoje. E em terceiro lugar, você tem a Anitta com 37 milhões, eu não consigo enxergar, estou sem óculos. Você tem depois o Whindersson Nunes, né, brasileiro, que o perfil dele como alcance. Ou seja, as pessoas estão olhando para ela, quem está entrando na internet está olhando para essas pessoas. Esse menino é um menino do Nordeste, que começou a fazer vídeo da casa dele, se tornou um fenômeno na internet, são chamados influencers. E o primeiro lugar é o Neymar.
O Neymar, que tem mais de cento e tanto, não lembro o número, cento e tantos milhões de seguidores, gente, imagina. Mais de 100 milhões de seguidores. E toda vez que você olha, eu tenho visto, toda vez que você olha para alguém, você de alguma forma modela essa pessoa. No internacional, né, os maiores perfis do Instagram hoje são Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tem 170 milhões de seguidores só no Instagram. 170 milhões de seguidores. Imaginar o seguinte: da Alemanha, França, Portugal, Bélgica e Grécia juntos dá os seguidores do Cristiano Ronaldo. Aí é uma outra menina, a Selena Gomez, que é uma atriz, e a outra menina é a Kelly, não sei das quantas, que também é uma atriz. Troca para mim. Sabe por que você está falando de tudo isso? Como é que você junta tudo isso na questão da liderança? Porque eu tenho me perguntado qual que é o papel do líder hoje. Qual que é o papel do líder hoje? Qual que é o maior ativo da liderança? Qual que é o maior ativo da liderança se as pessoas estão tão conectadas? Qual que é o maior ativo do líder hoje? O maior ativo do líder para mim hoje, especialmente no futuro, no médio prazo, vai ser o contato físico. Vai ser as pessoas ainda se relacionarem fisicamente, um olhar no outro, você poder olhar para uma pessoa, dar a mão para ela e falar assim: conta comigo, o que você precisa de mim? O contato físico, o abraço, vai ser o principal ativo da liderança no médio prazo. Você vê, por exemplo, lojas que não tem mais atendente, tem robô. Cada vez mais você vê o robô fazendo isso, fazendo aquilo. Eu acho isso super legal. Eu não sou contra a inovação, não. Se tem alguém de tecnologia aqui, isso é um amigo, tá bom, gente? Eu sou super a favor da inovação. É que tem vezes que eu fico perguntando: será que a gente precisa? Será que eu não quero chegar numa lanchonete, olhar no rosto do atendente e falar um bom dia? Pô, que Deus te abençoe, cara. Que seu dia seja incrível. Será que eu não quero dar a mão para uma pessoa? Não sei. É umas perguntas que eu tenho feito, né? Troca para mim. E nessa caminhada, quando as pessoas estão indo atrás daquilo que te influencia, elas estão em busca basicamente do quê? Do sucesso. Do sucesso. E não tem nada errado você atrás do sucesso. Ao contrário, o sucesso para mim, tem muita gente que quer ser primeiro lugar naquilo que faz. Eu tenho falado para as pessoas da Rinode que eu falo o seguinte: coloca mais uma, pode parar mais uma vez. Eu falo para as pessoas o seguinte: sucesso é ser primeiro lugar. Seja primeiro lugar na sua casa, meu querido. Seja o primeiro do teu filho, seja o primeiro da tua filha, seja o primeiro da tua esposa, o primeiro do teu marido, o primeiro do teu pai, da tua mãe. E quando você é o primeiro da tua casa, das pessoas que estão ao teu redor, as coisas vão acontecer. Elas vão acontecer. E sucesso para mim é a realização progressiva de um sonho valioso. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa frase. Troca para mim, porque ela tem 3 palavras que eu acho incríveis: sonho, e todo mundo se movimenta por sonho. Todo mundo que realiza alguma coisa se movimenta por conta de um sonho. Acreditar na promessa de Deus na nossa vida é acreditar num sonho. Nós temos o pastor Sidney, quem aqui da IBM sabe que esse cara tem uma visão e um sonho maluco. Tem hora que eu fico assim: cara, eu sou sonhador, mas para tentar embarcar no sonho do Sidney, não é? Vai embarcar no sonho. Ele chegou esses dias para mim e falou assim: nós vamos ter uma cidade. Eu falei: o quê? Não foi isso, pastor? Uma cidade, já viu o terreno, já tem um projeto na cabeça. Só que o sonho é construído de forma progressiva e ele tem que ser valioso. Se ele não mexer com a nossa alma, gente, se ele não mexer com o fundo do nosso peito, ele não vai funcionar. Você não vai pagar o preço que precisa ser pago, porque a construção é dura. A construção é dura, e o líder tem que entender que a construção é dura. Troca para mim aí, por favor. Troca para mim. E o líder, ele tem que ser o quê? Ele tem que sonhar e tem que inspirar sonhos. Nossa, meu tempo está voando. Troca para mim aí. Um líder tem que ser o quê? Na minha visão, ele tem que ser 100%. Tem que ser 100%. Eu aprendi nessa caminhada que eu estou. Nós só controlamos uma coisa na vida, gente. Nós só controlamos uma coisa na vida. Nós só controlamos a nós mesmos. Eu estava ali de blazer, né? Eu pedi para trazer uma camiseta do evento para eu usar
aqui com vocês. Eu falei, ela falou, que cópia? Ela falou, traz uma lá que me caiba, traz uma G lá que eu acho que vai servir. Aí me trouxeram uma que está escrito assim: você é a mudança que você deseja para o mundo. Essa frase é perfeita. Então, se eu puder dar uma dica, eu tenho falado para todo mundo, cara, controla você mesmo. Termina o dia, e você não vai ter resultado positivo todos os dias, mas não importa. O que a gente não pode, o que o líder não pode, é olhar para trás no final do dia e falar assim: deixei de fazer alguma coisa, aquilo que me cabia eu não fiz. Então, para mim, o líder influente hoje é aquele que tem total consciência que ele tem que ser 100%. 100%. O resultado vai vir ou não vindo, ele tem que ser 100%. O que mais? O líder, para mim, ele tem que ser apaixonado. E paixão, para mim, vem da fé. Vem da fé que a gente tem em Deus. O líder, ele tem que ser apaixonado pela missão, ele tem que ser apaixonado pelo processo, ele tem que ser apaixonado pelas pessoas, sabe? Ele tem que ser apaixonado por vida. Apaixonado por vida. Esse é o líder que é influente. Outra característica desse líder, na minha opinião, ele tem que ter uma crença inabalável. E crença, para mim, é diferente de fé. Fé inspirado por Deus. Fé é mais ou menos você está diante de um precipício, vamos colocar assim, e você tem que dar um passo e saber que ao dar o passo, Deus vai entrar com o chão. Isso é fé. Agora, crença é você acreditar naquilo que você está fazendo. Se aquilo que você está fazendo, você sabe que está alinhado com o propósito de Deus na sua vida, você sabe que é valioso, a crença é o caminho. É você pagar o preço pelo tempo que for necessário até você alcançar o teu objetivo. Tem muita gente que pergunta assim para mim: Sandro, qual que é o tempo necessário? O tempo necessário até você alcançar o teu objetivo, alcançar o teu sonho, chegar na tua visão. Então, para mim, o líder tem realmente crença inabalável. E mais, e uma coisa que é muita gente que eu tenho visto, a Rinode tem 850 mil consultores no Brasil, tem 60 mil contando Colômbia, Equador, Bolívia e Peru. Então, nós estamos na garagem de casa, gente. Então, eu já falei com muita gente. Eu tenho muita gente que vira para mim e fala assim: eu tenho fé, eu tenho crença, eu tenho fé em algumas pessoas, eu tenho crença que eu vou participar, eu vou continuar no processo, e elas falham aonde? Na atitude. Um líder para mim, esse líder influenciador hoje, é o cara que tem atitude. É o cara que tem uma atitude acima da média. Porque infelizmente, queridos, a média no mundo é baixa. A maioria das pessoas, elas passam uma vida inteira trabalhando no emprego que ela não gosta, com uma vida que ela não gosta, e ela não tem atitude para mudar a vida dela. Então, a atitude é algo muito importante. O que mais? Estou chegando no final. E principalmente, aquilo que nos aproxima de Jesus. A característica do líder que nos aproxima de Jesus. De verdade, como cristão, o que a gente tem que fazer? Um líder tem um monte de características, mas é que nos aproxima de Jesus, que realmente as pessoas veem Jesus na nossa vida. Um líder influenciador, ele tem que servir, ele tem que ser um exemplo. Ele tem que realmente, como eu aprendi com o pastor Sidney, ele tem que ter na vida dele como o símbolo da liderança, a toalha e a bacia. Para poder realmente servir as pessoas, servir a um propósito, servir a uma missão. E o mesmo John Maxwell, lá no final, em algum momento ele escreve assim, coloca aí para mim: um líder é alguém que conhece o caminho, anda no caminho e mostra o caminho. Eu tenho certeza absoluta que quando John Maxwell escreveu isso, ele não estava falando para a gente, mas talvez não da gente. Ele estava falando de um cara incrível chamado Jesus. É um cara que conhece o caminho, um cara que mostra o caminho, é um cara que anda no caminho. E ele anda junto com cada um de nós. Para mim, esse é o grande princípio da liderança. É como a gente, como cristãos, a gente pode influenciar o mundo lá fora.
Todos nós aqui, eu tenho promovido muito a transformação, a dignidade. Para mim, todo mundo pode viver uma vida digna. Pode viver uma vida digna e deve viver uma vida digna. Pode, consegue e merece. Se as pessoas não estão vivendo uma vida digna, se as pessoas estão vivendo como o pastor Sidney falou, o pastor Antônio falou, se as pessoas estão numa condição de miséria, está errado. Está errado, não está certo. Não está certo. O Deus que a gente crê não é esse. E não é que não está certo. As pessoas falam, mas não está certo com quem? Não está certo com Deus? Não, porque não está certo com a gente. Nós estamos deixando de fazer algo. Nós estamos deixando de fazer algo. As pessoas viram para mim e falam assim, eu creio no Deus do impossível. Eu também creio. Só que muita gente fala essa frase e não entende o contexto dessa frase, na minha visão, tá bom, gente? Essas pessoas falam assim, eu creio no Deus, muita gente fala, eu creio no Deus do impossível e descansa. Eu acho que realmente tem que descansar, eu acho que realmente tem que estar no refrigério de Deus. Só que quando a gente fala assim, eu creio no Deus do impossível, nós estamos dizendo, o possível é por minha conta. O possível é por minha conta. Então, para mim, o líder influenciador é esse cara que realmente entende que o que muda a vida é a atitude empreendedora. E a atitude empreendedora para mim não é apenas abrir um próprio negócio. Para mim, independente daquilo que você faz, se você é empresário ou se você é empregado, em qualquer função, a atitude empreendedora para mim é você ter a consciência que você faz parte de algo maior. Você é um cara que faz parte do reino, e por fazer parte do reino de Deus, você precisa ter a consciência que tem que ser melhor um pouquinho a cada dia. Se o meu trabalho é bater carimbo, que eu encontre uma maneira de a cada dia bater carimbo de uma forma melhor. A atitude empreendedora para mim gera valor. A atitude empreendedora para mim leva as pessoas a viver uma oportunidade. Viver uma oportunidade pelo tempo que for necessário leva as pessoas à dignidade. E levar as pessoas à dignidade é cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra.